Se a gente vê pauta, e evidentemente hoje em 2023, o machismo muito forte, como é que era naquela década lá atrás, década de 70, a gente está falando, um assunto desse na sociedade? Como é que isso foi visto na época e como é que eram os principais problemas, os preconceitos enfrentados? A sociedade era preconceituosa, né, como a gente sabe, e a gente tinha ainda um agravante que a gente vivia num contexto de ditadura, né? E pessoas LGBTQIA+, eram entendidas como um certo inimigo da moral, dos bons costumes, da família, né, um risco às juventudes. Então, havia um alvo preferencial para esses grupos, inclusive no sentido de ações policiais que aconteciam. Mas, apesar disso, talvez por haver um cenário cultural também efervescente que buscasse questionar um pouco essas noções de masculinidade e feminilidade, e tentavam, acho que resistir muito ao que estava posto enquanto noção de moralidade da sociedade pelo próprio governo ditatorial, eu acho que havia uma disputa ali de um certo espaço que favorecesse essa forma de expressão que a Coli Gay traz, e, por outro lado, uma resistência de uma sociedade mais conservadora e preconceituosa. Quando ela vai para a arquibancada, ela toma uma série de cuidados que indica esse receio, né? Então, leva seguranças da boate na qual a torcida foi fundada. Ela foi fundada por um empresário de uma boate, a Boate Coliseu, lá de Porto Alegre, e reunindo seus frequentadores. Então, leva seguranças da boate, coloca alguns dos seus participantes em aulas de lutas, em aulas de karatê para poder saber se proteger, né? Faz contato com a direção do Grêmio para ter uma autorização oficial institucional. Então, eles se cercam de alguns cuidados, e eu acho que eles antecedem um pouco ali um período de que as torcidas do Grêmio naquele momento tivessem mais consolidadas, maiores, e com um outro modelo mais ligado a essa virilidade. Com isso, eu acho que eles conseguem ingressar no espaço, eles dão uma sorte grande de serem tratados como corresponsáveis ali pelo título do Grêmio estadual de 77, após 8 anos sem títulos. Então eles acabam vinculados como uma torcida pé quente. Eles também fazem uma ponte muito grande com o jornal Zero Hora, com a imprensa que valoriza os seus feitos, a sua participação, e eles efetivamente eram muito torcedores, estavam presentes, chegavam cedo, gritavam o tempo inteiro. Então eles conquistam um pouco esses preconceituosos do seu entorno e ganham um pouco a acolhida, mesmo que desconfiada, de muita gente ali. O Luiz, chegou uma dúvida aqui no chat. Né? Perdão, PVC, pode falar. Eles chegam, eu estou lendo agora, né? Nasce em abril de 77 e o Grêmio é campeão com um gol do André Catimba em setembro no Grenal, que o Internacional era octacampeão. Por isso que ela fica com essa fama de pé quente também. Ela nasce e o Grêmio é campeão logo depois. Exato. Aqui no nosso chat não só é campeão logo. Diga, pode falar, perdão, Luiz. Desculpa, não só é campeão logo depois do estadual, né, o que traz essa fama de cara, mas depois o Grêmio ainda consegue ser campeão brasileiro, da Libertadores e Mundial. Então ela fica muito associada ali a essa fase ascendente. A ascensão muito lembrada, evidentemente, pela torcida do Grêmio, sem dúvida nenhuma. Aqui o João Mário Andrade mandou uma pergunta no nosso chat, se tem torcidas como a Coli Gay na Europa, que ele tem essa curiosidade. Você tem essa informação, Luísa? Eles têm alguns grupos, eu vou dar uma informação bastante superficial, assim, de que eles têm alguns grupos associados eu conheço Gay Gunners, tem alguns grupos sim, mas eu não sei se dá para comparar com a Coli Gay exatamente. Acho que eles têm uma atuação um pouco diferente, às vezes pauta mais uma lógica de relação institucional do que propriamente uma expressão torcedora diferenciada nas arquibancadas. Então, a gente tem alguns agrupamentos que talvez até seja mais fácil associar com os grupos de hoje em dia, no sentido de um sentido mais militante do que estético, do que com a Coli Gay lá atrás. E da minha parte, te agradecendo pelo tempo disponibilizado e para fechar, como que você acha, quais iniciativas ou quais atitudes, seja dos clubes, nós, imprensa, torcedores, sociedade de maneira geral, dirigentes, confederações, o que poderia ser feito para tornar o ambiente melhor nos estádios para quem é LGBTQIA+, porque a gente já viu N casos
de preconceito explícito, assim, ó, não vem desse jeito assim, assado na torcida Y, X ou Z, porque senão você vai ter problema. O que você acha que a sociedade como um todo poderia fazer para tornar esse ambiente menos tóxico e mais plural? É uma pergunta difícil, né? Talvez até se a gente tivesse respostas muito, muito fáceis, algo poderia já ter sido feito. Eu acho que se aproximar um pouco de grupos, de associações, de pessoas que entendam um pouco do tema e trazê-los para dentro do clube, eu acho que é um movimento muito importante. Eu sei, inclusive, por exemplo, que o Vasco tem uma relação com sua torcida LGBT e isso auxilia um pouco a pensar as ações, não a partir do pensamento de dirigentes que até 5 anos atrás, né, não tinham nenhum tipo de preocupação similar, e está em diálogo com quem, de fato, está pensando isso, que tem isso muitas vezes atravessado na sua vida, né? Então, acho que esse diálogo pode suscitar essas ações, que eu acho que tem que passar por um ponto de vista pedagógico, junto com o ponto de vista punitivo, que já está sendo um pouco pautado, né? Eu acho que é importante o jogo ser paralisado quando cânticos homofóbicos são proferidos pela torcida, eu acho que é uma ação que é necessária, mas eu acho que mais do que isso, fazer uma formação com os atletas das categorias de base, por exemplo, de aproximar de todas as torcidas organizadas e tentar fazer formações que tentem colocar em diálogo, né, grupos LGBT com essas torcidas para, enfim, sensibilizar um pouco qual que é o sentido desses cânticos e por que, em alguma medida, né, a gente reivindica que eles não se repitam. A CBF também aumentar a sua escuta e tentar fazer ações menos, quer dizer, não menos, mas também no sentido interno, não só no sentido de fazer ações de marketing, mostrar uma faixa contra o preconceito nos jogos. Eu acho que isso tem lá seu sentido, mas me preocupa muito mais da porta para dentro. O que está sendo pensado no ponto de vista de conscientização das pessoas que detêm o poder de decisão, das pessoas que futuramente vão ocupar os espaços dos campos, os futuros jogadores, os torcedores que ocupam as arquibancadas. Luísa, é um debate que certamente tem muitos argumentos e muitas coisas ainda para serem conversadas. Te agradeço pela disponibilização do teu tempo. Quem quiser buscar o teu livro, onde encontra? No site da Dolores Editora, dolores.com.br. Vou até mostrar ele aqui. Achei ele tem uma capa super bonita. E só ir lá no site da editora, dolores.com.br. Muito obrigado. Nesse momento ele está, inclusive, esgotado, mas manifestem lá o desejo de comprar para convencer o meu editor a uma segunda tiragem. Ah, é? Sucesso de vendas, que legal saber, muito bom. E se a galera solicitar mais, quem sabe abram mais uma tiragem para quem quiser ter acesso. Muito obrigado, viu, Luísa? Eu que agradeço pelo espaço. Um grande abraço aí